13º Encontro Olímpico, nos quais estamos vendo construção geométrica, seguindo a apostila do professor Eduardo Wagner. Então, a gente está na apostila 8 do PIC e vamos hoje começar a resolver problemas do capítulo 8. Hoje eu não vou dar tempo para vocês fazerem, nem vou fazer em conjunto. Então, eu vou pegar e apresentar a solução. Sugiro que eu vou apresentar o problema, aí você pega, dá a pausa e tenta fazer. E depois você pega e libera o vídeo para ver a solução. Beleza? Então, a gente vai resolver os problemas do capítulo 3, os problemas propostos pelo professor Eduardo Wagner. Então, o primeiro problema do capítulo 3 é esse daí. Então, dados os segmentos A, B, C, D e E, do jeito que você quiser, construa um segmento com medida A vezes B vezes C dividido por D. Uma maneira de resolver é essa daqui, que está aqui. Você depois pode pegar o link que está aí no GeoGebra. Mas a ideia é a seguinte: você, para calcular A, B, C sobre DE, você separa isso chamando BC sobre E, veja, BC sobre E, você chama de Y. E aí, primeiro, você calcula esse Y. Depois de calcular esse Y, você usa ele para fazer AY sobre D, a partir do tamanho Y. Bom, como é que você calcula esse Y, que é BC sobre E? Então, BC sobre E, isso aqui, ó, deixa eu botar aqui, BC. Então, vou botar aqui. A ideia é achar Y igual a BC sobre E. Só que para fazer esse BC sobre E, o truque é usar o Teorema de Tales. O truque é usar o Teorema de Tales para fazer assim, ó. Y está para C, foi como eu fiz? Não, Y está para B. Y está para B, assim como C está para E. Então, foi o que eu fiz aqui. Vamos ver aqui. Ó. O Y está aqui de vermelho. Então, eu peguei duas retas. Aqui estão os segmentos A, B, C, D e E. Certo? Então, peguei duas semirretas de origem aqui em K e marquei o tamanho C aqui. Veja que eu quero calcular C está para E, assim como Y está para B. Então, botei C aqui em laranja, está para E nessa outra reta, nessa outra semirreta de origem K. Assim como Y, que eu não sei quem é, está para B, que está aqui. Então, eu construo C, construo B, E, construo B, e aí eu faço uma reta paralela passando pelas extremidades aqui de C e E. Desculpa, uma reta, eu botei um segmento de reta, mas uma reta passando pelas extremidades do segmento C e E, e peguei uma reta paralela a essa, passando pela extremidade B. Onde essa reta paralela cortou aqui a semirreta que passa aqui por K, esse comprimentozinho vai ser o Y que a gente está querendo. Então, Y está para B, assim como C está para E, usando o Teorema de Tales. Depois que eu tiver o Y, aí, depois que eu tenho o Y, eu faço a mesma coisa. Opa, o que eu fiz aqui? Eu faço a mesma coisa para o X, certo? Porque o X que eu quero é esse cara daqui, ó. Então, eu quero o X como sendo esse cara aqui. Só que esse BC sobre E, isso aqui, ó, isso, sobre E, opa, sobre E, sobre E, isso é o Y. Então, eu chego aqui e faço assim, ó. Deixa eu copiar aqui, ó. Aqui. Aí eu faço
X está para A, eu boto o A aqui para baixo, e essa parte vermelha aqui é o Y, está para D. Então eu faço assim, se X está para A, X está para A, assim como ele saiu do formato. Assim como o Y, que agora eu sei quem é, está para B. Beleza? Então aqui o que é que eu fiz? Eu estou com Y aqui, aí eu aproveitei a extremidade aqui do Y, tracei outra semi-reta, e aí eu fiz, né? Nessa outra semi-reta, eu marquei o D, para fazer Y está para D, assim como, aí, veja, Y está para D, assim como o X está para A. Então, no prosseguimento aqui da reta que passa por D, suporte de D, eu boto A. E aí traço uma reta passando pela extremidade de Y e de D, pego uma reta paralela a essa, passando pela extremidade de A, e onde ela toca aqui, na semi-reta que está suporte ao Y, esse comprimento vai ser o X. Certo? Então, a gente está aí com a construção feita. Claro que você pode fazer essa construção aqui à parte, certo? 2 teoremas de Tales aí para a gente resolver. Beleza? Bom, então, matamos esse problema. Pegando o PDF, só é clicar aqui em cima e já vai direto para o negócio. O segundo problema é esse daí. Então, dá 2 segmentos, você pega 2 segmentos quaisquer, A e B, e você quer construir um segmento com essa medida aqui, certo? Raiz quadrada de A ao quadrado mais 3B ao quadrado. Bom, aqui é interessante porque Jardel fez uma solução baseada numa construção que é sugerida pela própria apostila. É uma construção que ele vai construindo segmentos de medida A raiz de N, usando repetidamente o teorema de Pitágoras numa espiral, assim. Muito legal a construção, certo? Só que eu pensei, quando eu vi isso aqui, eu pensei automaticamente no teorema de Pitágoras, né? Que x ao quadrado é igual a ao quadrado mais... Bom, aqui é b ao quadrado, e esse 3, para ele ficar ao quadrado, tem que ser raiz de 3. Então vai ficar assim, a ao quadrado mais raiz de 3b ao quadrado. Então, se eu conseguir construir um triângulo retângulo, que um dos catetos mede A, que eu sei quem é A, porque eu dei o A, e o outro cateto seja raiz de 3 vezes B, se eu conseguir isso, é só pegar a hipotenusa e eu vou ter esse comprimento X usando Pitágoras. Certo? Então, essa foi minha ideia, diferente da ideia do Jardel. Então, como eu tinha dito, né, eu vou apresentar, quem quiser tentar fazer, com os 2 raciocínios, dá uma pausa, tenta fazer. Eu vou apresentar a ideia. Certo? Então, a ideia de Jardel, você pode clicar aqui e você vai ter a solução dada por Jardel. A minha solução foi feita da seguinte maneira. Eu peguei, precisava construir raiz de 3 vezes B. E aí eu pensei, onde é que aparece raiz de 3? Bom, raiz de 3, ele aparece se eu pegar um triângulo retângulo que tem cateto 1 e hipotenusa 2. Cateto 1 e hipotenusa 2, o outro cateto vai ser raiz de 3. É o famoso triângulo de 30, 60 graus, 30, 90, 60 graus. Né? Aquele triângulo que é o esquadro, né? O esquadro de 30 graus, 60 graus. Né? Então, a hipotenusa mede 2, um cateto mede 1 e o outro cateto mede raiz de 3. Então, o que é que eu fiz? Eu, com o tamanho B, que eu dei, né? A e B foram dados, então, com o tamanho B, eu peguei, primeiro eu criei aqui um segmento de tamanho 2B. A partir desse segmento de tamanho 2B, eu tracei o arco capaz de 90, ou seja, uma circunferência com centro aqui no 2B, né? Uma circunferência em 2B. E aí eu botei em cima da circunferência, a partir de E, um segmento tamanho B, cortando o arco capaz de 90.
Ou seja, onde esse segmento B cortar a circunferência que tem diâmetro 2B, esse pontinho, quando ligar para cá, vai ser 90 graus, né? Aqui o arco capaz de 90 aqui. Né? Então, eu botei o segmento B aqui e liguei para cá. Então, quando eu liguei para cá, esse segmento aqui, se aqui é 2B, aqui é B, então aqui vai ser raiz de 3 vezes B, que é o tamanho que eu estou querendo. Então, esse é o tamanho que eu estou querendo, raiz de 3 vezes B. Pego uma reta perpendicular a esse segmento roxinho, raiz de 3B, de tamanho A, que foi a outra medida que me foi dada, e o tamanho da hipotenusa vai ser exatamente o que eu estou procurando. Raiz de A ao quadrado mais 3B. Certo? A gente pode chegar aqui e dar uma olhada na solução de Jardel aqui. Deixa eu ver. Abrir link. Pronto. Então, a solução do Jardel é essa. Ele começa com um triângulo de catetos A e B. E aí, quando ele calcula a hipotenusa, fica raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Aí ele bota outro cateto unido B, e aí a hipotenusa fica entre esse de cateto roxo, que é raiz de A ao quadrado B ao quadrado, e esse de cateto B. Aí a nova hipotenusa fica raiz quadrada de A ao quadrado mais 2B ao quadrado. Aí bota de novo outro cateto B e fica com a construção que ele queria. Eu tenho quase certeza que eu não vi a solução do... Eu nem me lembro que foi essa que a gente viu, nem me lembro. Né? Mas eu tenho quase certeza que a apostila, o gabarito da apostila do professor Eduardo Wagner, talvez, acho que essa é a solução que eu imagino que seja a que ele estava imaginando. Até porque essa solução pode ser generalizada de maneira mais eficiente do que a minha ideia, né? Essa ideiazinha de bota B, bota B, bota B, é muito legal. Muito legal. Bom, duas soluções aí para vocês escolherem. O próximo problema é construir, você dá o segmento A e pede para ele construir A sobre raiz de 5. A sobre raiz de 5. Bom, o raiz de 5, alguém pode estar pensando, bom, como é que eu consigo o raiz de 5? Uma maneira de conseguir o raiz de 5 é você pegar um triângulo retângulo que tem lado 1, um cateto 1 e o outro cateto 2. Aí a hipotenusa vai ser raiz de 5. Só que ele não quer raiz de 5A, ele quer, na verdade, A sobre raiz de 5. Aí, bom, tem que pensar, né? Vamos ver lá uma solução. Pausa para tentar fazer. E depois continua agora. Então, continuando agora, você vai ter uma solução aqui que, veja, eu precisei de uma unidade. E a unidade que eu usei eu chamei de B, certo? Para B, eu construí um triângulozinho retângulo que tem cateto B, o outro cateto 2B, e aí a hipotenusa fica raiz de 5B. E aí o que é que eu fiz? Eu peguei teorema de Tales, fiz assim, ó. Lembrando que A sobre raiz de 5, você pode ver também como sendo A raiz de 5 sobre 5. Só se você preferir, certo? Se você preferir, você pode racionalizar. Bom, então, o que é que eu fiz aqui? Eu fiz A está para raiz de 5B, que é esse comprimentozinho aqui. Assim como esse pedaço, que é o que eu quero, X, está para B. Então, veja, esse raiz de 5B e esse B vai ter um tamanho qualquer que você queira. Certo? Pode ser B igual a 1, pode ser B. Não importa, esse B pode ter qualquer tamanho que você queira. É muito interessante, e talvez valha a pena mostrar a construção no GeoGebra. Deixa eu fazer assim. Então, talvez seja interessante mostrar isso no GeoGebra, porque a gente consegue perceber que essa construção, ela é uma construção, o valor do x é uma construção homogênea. Quando a gente diz que é uma construção homogênea, é dizer que você não precisa de uma unidade padrão.
a unidade em si não é necessária, certo? Então, aqui, ó, a ideia, aqui a figurinha, né, do GeoGebra. Então, aqui, se eu mudo o tamanho de B, aqui, ó, se eu mudo o tamanho de B, vai mudar o raiz de 5B, vai mudar o B, mas o tamanho do X aqui não é alterado. Eu mudo o tamanho de B, mas o tamanho de X não é alterado, porque para encontrar o X, eu fiz assim, A vezes B sobre raiz de 5B. Então, o B corta com B e o tamanho de B é irrelevante. O tamanho de B só foi relevante na hora de fazer o Tales, né? Então, X, que é o pedaço que eu quero, está para B, assim como A, que foi o segmento que eu dei, está para raiz de 5B. O B corta com B e fica A sobre raiz de 5. Beleza? Se você quiser botar o B igual a 1, tanto faz. Mas isso é irrelevante. Certo? Então, é maravilhoso porque você percebe claramente que você quer o valor de x, que é A sobre raiz de 5. Raiz de 5 é um valor numérico, não tem unidade física. O A, você pode pensar que está em metro. Então, metros, qualquer coisa, metro sobre raiz de 5, vai ser metro. E do lado de cá, metro, é x, metro. Então, você tem metro. São grandezas que têm a mesma dimensão. É isso que o pessoal de física chama análise dimensional. Você dá uma olhada na grandeza física que está de um lado da equação, vê a grandeza física que está do outro lado da equação, e elas têm que ser a mesma. Certo? Então, aqui é quando você quer fazer uma construção. E o valor de x que você quer encontrar está na mesma unidade que você obtém do lado de cá. É uma construção que não depende da unidade, do tamanho 1. Envolvido no problema, que foi aí no caso da gente, a unidade é B, que o tamanho de B eu posso mudar, e mesmo assim o valor do X não é alterado. Isso a gente vai ver que em alguns casos não é assim, certo? A gente vai ver alguns problemas que não é bem assim. Problema 4, ele pede para construir um segmento de tamanho raiz de 5,8. Bom, o que ele está pedindo é encontre o valor correspondente à raiz de A, onde A você pode me dar o tamanho que for. Certo? Então, a ideia é essa. Né? Em particular, 5,8. Qual vai ser o tamanho disso aí? 5,8. Isso aí claramente, não tão claro, mas esse é um problema que não é homogêneo. Por que não é homogêneo? Porque você está querendo X, que a princípio está em metro, e você está dando uma grandeza 5,8, que pode estar em metro, só que você está calculando a raiz quadrada dele. Raiz quadrada de 5,8. Então, isso seria, se 5,8 estiver em metro, raiz quadrada disso a unidade vai ser raiz quadrada de metro. Então, você precisa da unidade. Toda vez que você tiver de um lado uma unidade física e do outro outra, a solução vai depender do tamanho do que você vai dar para a unidade. Então, vamos dar uma olhada na solução que foi dada aqui. Então, veja, a solução que foi dada aqui eu quero raiz quadrada de 5,8. 5,8, eu fiz uma construção aqui, ó. Fiz uma construção que de A até B mede 5,8. E aí, o que é que eu fiz? Eu peguei, a minha ideia pega um triângulo retângulo, AEB, que a hipotenusa é 5,8. E aí, a partir de A, eu boto um segmento, a partir de A, de medida 1. E aí, veja aí, esse 1 é a unidade que você está escolhendo. Você vai dizer qual é o tamanho 1, certo? Se aqui é 5,8, o 1 em relação a esse 5,8, certo? Bom, a partir desse 1 aqui, da distância de A até esse ponto, você sobra uma vertical. E faz a inserção dessa vertical com um arco capaz de 90, de modo que quando tocar aqui em cima, o ponto E vai formar um ângulo de 90 graus aqui, certo? Então você tem um triângulo retângulo.
E aí você pode usar aquela propriedade de relações métricas no triângulo retângulo, que diz o seguinte, que B, um cateto, B ao quadrado é igual a hipotenusa, M, que é a projeção do cateto na hipotenusa. Então, B ao quadrado é igual a AM. Veja, você pode fazer esse mesmo resultado fazendo semelhança de triângulo. Não importa, eu apenas estou dando de graça já aquelas relações métricas do triângulo retângulo. Então, pelas relações métricas do triângulo retângulo, você vai ter aqui, ó, AE ao quadrado é igual a AD vezes AB. Só que o AB é o 5,8 e o AD é 1. Então, o AE, esse tamanho daqui, vai ser exatamente a raiz quadrada, AE ao quadrado, vai ser AD, que é 1 vezes AB. O AB é 5,8, aqui é 1, então morre o 1 aqui. Então vai ficar AE, tira a raiz quadrada, vai ser a raiz quadrada de AB. Então, esse tamanhozinho aqui nessa construção vai ser a nossa raiz quadrada de 5,8. Claro, 5,8, porque eu escolhi que esse comprimento fosse 5,8. Você pode escolher o comprimento que você quiser. E aí você tem uma maneira de construir a raiz quadrada de um número. Veja, essa construção depende da unidade que você estiver usando. Se você muda aqui, ó, se eu pegasse aqui e fizesse, mudasse o tamanho de 1, quando eu mudasse o tamanho de 1, o segmento AB ia mudar. Claro, porque o segmento é 5,8 vezes maior do que o segmento 1. Então, quando eu mudasse 1, ia mudar o tamanho de AB. Quando mudasse o tamanho de AB, o lado AE, que é justamente a raiz quadrada do AB, ia mudar também. Então, a solução, que é o AE, que é a raiz quadrada de 5,8, depende do tamanho da unidade que você está pegando. No anterior, não dependia. O B, que eu peguei como a unidade, eu podia pegar o B do tamanho que fosse. A solução continuava sendo a mesma, mesmo mudando a unidade do sistema. Certo? Bom, essa construção é muito legal, né? Muito legal, a gente já usou várias vezes propriedades daquelas relações métricas no triângulo retângulo. Aproveitando aqui a figurinha, né, aproveitando a figurinha aqui, uma outra maneira de construir a raiz quadrada de 5,8 seria se eu pegasse de D até B, como sendo 5,8, acrescentasse o 1 depois de D até B, acrescentasse o 1 para cá, e aí fizesse 1 mais 5,8, seria 6,8 de diâmetro, e traçou o arco capaz. Só que agora, a partir do 1, traçando essa vertical aqui, a raiz quadrada do 5,8 agora seria a altura, usando a outra relação métrica do triângulo retângulo. Seria h ao quadrado igual a mn. Ou seja, d ao quadrado seria o produto de AD, que é 1, ou pelo produto de DB, que seria o 5,8. Certo? É outra maneira de fazer. Só que agora, aí o resultado seria a altura. Neste caso da gente aqui, esse 2,19, que é o comprimento de D até E, isso aqui é raiz quadrada da distância de D para B. Esse de D para B vai ser 5,8 menos 1, ou seja, 4,8. Então, esse 2,19 é a raiz quadrada de 4,8. Certo? Então, tá aí uma outra maneira de achar a raiz quadrada de 5,8. Beleza? Vamos lá. O próximo. Logo, dois probleminhas. Um deles é um problema homogêneo. O outro é não homogêneo. O homogêneo a unidade é irrelevante para o problema. No não homogêneo, você precisa determinar quem é a unidade para poder o problema, a solução, depender dessa unidade. Certo? Bom, então, aqui, o 5. Esse problema aqui, o 5, ele é um problema homogêneo, porque você tem aqui, ó, se A tiver em metro, você vai ter metro quadrado sobre metro. Metro quadrado sobre metro dá metro. Então, a unidade de x seria metro. Já aqui, ó, se você bota A metro, B metro, metro sobre metro, fica sem unidade nenhuma. Então, quando a unidade de um lado
não bate com a do outro, que deve ser metro, mas do lado de cá não tem unidade. Quando isso acontece, é porque é um sistema não homogêneo e vai depender de você determinar quem é o 1 na figura aí, certo? Vamos pegar e fazer os dois probleminhas. Primeiro, começando com o 5. Na verdade, esses 5 e 6, eles são, de certo modo, mais fáceis do que os anteriores. Eles foram colocados aí, provavelmente, para que a gente visse que problemas muito parecidos um com o outro, eles têm uma abordagem física da coisa diferente. Um é homogêneo e o outro é não homogêneo, apesar de extremamente parecidos. Certo? Então, problema 5, né, a gente fez problemas mais difíceis do que esse. Né? O problema 5, a ideia é, se você quer x igual a ao quadrado sobre b, a ideia é fazer x sobre a igual a sobre b. Passa um dos a ao quadrado para baixo do x, e aí usa o teorema de Tales, que eu fiz aqui, ó. X está para A, assim como A está para B. X. Aí eu boto o lado de cá, né? A está para B, né? Então, A está para B. Aí eu prolongo o B com A, assim como A está para X. Desculpa. Né? B está para A, assim como A está para X. E aí a gente tem o resultado da gente, usando o Tales. Imediato. Certo? Imediato. Solução de Jardel aqui, eu acho que não tem nada de curioso nessa solução de Jardel. Eu acho que é equivalente a essa. Não tem muito para onde correr. Né? Jardel, se tiver alguma coisa que eu esteja passando aí que de curiosidade para dar sua solução, você fala, nessa não me lembro de nada, não. Eu me lembrava daquela sua lá, inicial, que realmente estava diferente. O sexto eu preciso claramente da unidade. E aí, veja, a construção é a mesma dessa daqui, só que no lugar de botar A de novo aqui, eu boto o 1. Então, colocando o 1 aqui, né, esse A igual a 1, aqui, aí vai ficar A vezes 1 sobre B. Então, fica AB. Então, nesse outro caso, eu preciso fortemente da unidade 1. Observe, se eu mudar esse 1, disser que 1 é o dobro do tamanho do 1, e o dobro do tamanho de 1 é o que eu estou chamando de 1, e vai mudar a resposta de quem é A sobre B. Já aqui, nesse outro, né, só depende esse outro resultado, esse tamanho de X só depende dos tamanhos de A e B. Só depende do tamanho. Se eu mudar o A, ele muda. Se eu mudar o B, ele muda. Aqui, não. Aqui, se eu mudar o 1, muda a resposta. Mudando a unidade aqui, muda a resposta. Certo? E o que é uma coisa, assim, esse é claramente dependente da unidade. Beleza? Bom. O 7. Esse 7 também é um problema homogêneo, apesar de dar um susto. Quando você olha assim, diz, meu Deus do céu, que desgraça é essa? Vai ser um Deus nos acuda. Que inferno. Mas, na verdade, basta você pensar essa construção, que é A ao quadrado mais B vezes C sobre D. Se você pensar nisso como uma soma de dois pedacinhos, um de comprimento A ao quadrado sobre D e o outro de comprimento BC sobre D, se você pensar isso como uma soma de dois pedacinhos, a gente já resolveu esse problema antes. Tanto essa primeira parte, quanto a segunda parte. A gente já resolveu isso antes. Então, matou o problema, virou um problema fácil de novo. Certo? Então, aqui, né, a Jardel fez uma solução diferente da que eu fiz, né?
Mas aqui ficou meio zoneada a coisa aqui, porque eu procurei utilizar esse D que está A ao quadrado sobre D, eu procurei utilizar o mesmo D de B sobre C sobre D. Então, eu peguei e botei o complemento D aqui em vermelho, veja, D em vermelho aqui. E aí, eu fiz primeiro a parte de A ao quadrado sobre D. Esse A ao quadrado sobre D, que a gente acabou de fazer no problema anterior, é só fazer assim, né? D está para A, assim como A está para X1. X1 é A ao quadrado sobre D, certo? Então, faz essa construção, descobre X1, que é A ao quadrado sobre D. Depois, para cá para baixo, eu quero agora BC sobre D. E aí eu fiz assim, ó, D está para B, D de dado está para B de bola, assim como C de sabido está para X2, certo? Então, eu fiz aqui. Isso aqui também é teorema de Tales, certo? Só que agora, né, eu fiz as retas se cruzando assim para economizar espaço, né? Como se tivesse uma nova reta aqui, ó, paralela a essa, paralela passando por aqui, paralela aqui. Então, retas paralelas cortadas por transversais, os segmentos proporcionais. Então, a maneira melhor de ver esses segmentos proporcionais é ver numa mesma reta. Então, você faz D está para B, assim como C está para X2. E aí você sabe que X2 vai ser esse BC sobre D. Certo? Aí você descobre X2. E aí a solução é só pegar e botar numa reta o comprimento X1 somado com X2. Aí acabou. Isso seria o tamanho X que ele está querendo. Beleza? Pronto. Veja. Hoje foi uma gravação da resolução dos problemas que vocês devem tentar antes. Não conseguiu fazer, aí vê a solução. Pega o PDF e pode dar uma olhadazinha no link que vai ser jogado lá no GeoGebra. Então, isso faz com que a gente otimize tempo, né? A gente estava gastando tempo aqui, que agora está sendo otimizado dessa maneira, certo? Então, a gente se vê no próximo vídeo, na próxima quarta, onde a gente pega e faz a coisa também otimizada. Então, até lá. Depois eu edito aqui dizendo que resolvemos os problemas, blá, blá, blá. Beleza? Então, tchau, até a semana que vem.